Uma produção de Amanda, Ana Flávia e Cauã. Você pode tomar o rumo, ou se quiser, fique nas aroeiras, mas sem serviço de fazenda. Sem mais do compadre amigo. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios. É preciso abandonar a terra, as raízes, o amor. Vidas modeladas pelo barro seco. Na bagagem, a esperança árida do desconhecido. Uma história de resistência, desapego e coragem. Um flagelo de sonhos e destinos. Depois do 15 lá de 1900, nem global aquecimento, não foi agricultura, foi a seca aquele ano que acabou com muito plano e a vida melhor. Ficou em paz. Não tinha mais de chorar de fome, estrada afora. O 15, de Raquel de Queiroz. O trabalho que vamos apresentar sobre o livro O 15 é composto por 3 integrantes, Ana Flávia Faria, Amanda Olário e Cauã Oliveira, do curso de Metalurgia 3D2. O tema que o nosso grupo irá abordar é sobre a seca, migrações e a vida rural. O 15 é um romance da escritora Raquel de Queiroz, publicado em 1930, que aborda a temática da seca no Nordeste brasileiro. Neste momento histórico, o Brasil sofreu uma grande seca, levando à fome e à morte na região nordeste do país, proporcionando profundas dificuldades enfrentadas pelas pessoas que viveram na região, que foi afetada por esse desastre natural. As duras consequências da falta de água acentuaram diversos quadros, como migrações, perda da produção agrícola, fome, sede, miséria, dentre outros, trazendo pouca esperança para os moradores. Sendo assim, a seca é retratada como um cenário árido e desolador no livro. A ausência de chuvas transforma a paisagem nordestina em um lugar hostil e desolado, sendo um ambiente árido e implacável que afeta profundamente a vida dos personagens. O Nordeste se torna lugar onde a luta pela sobrevivência se torna uma realidade diária para os personagens. A falta de água e alimentos devido à seca é uma ameaça constante, tendo um impacto devastador na vida das pessoas, que dependem da agricultura e da pecuária para sobreviver. Há um trecho no livro que diz: depois de se benzer e beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo de Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede ao canto da sala, interpelou-a: e isto chove, hein, mãe Nácia? Já chegou ao fim do mês, nem por você fazer tanta novena. Diante a esse trecho, mostra que elas faziam de tudo a seu alcance para melhorar sua situação, e que eram poucas as pessoas que ainda tinham esperança que isso ia passar. O 15 estabelece uma relação profunda com a vida rural brasileira, especialmente no contexto do sertão nordestino em meio à seca. Essa relação é evidente em vários aspectos, como no cenário rural sertanejo, onde a história se desenrola destacando a vida rural da região. Há descrições das condições climáticas, a paisagem seca e a escassez de recursos naturais são elementos essenciais da vida rural retratada no livro, durante o período da seca, sendo retratadas em inúmeros trechos como: em toda a extensão da vista, nenhuma outra árvore surgia. Só aquele velho juazeiro, devastado e espinhento, verdejava a copa hospitaleira na desolação
cor de cinza da paisagem. Um outro fator relevante para estabelecer esta relação é a agricultura e pecuária, onde o livro aborda como essas práticas eram fundamentais para as pessoas no sertão. A luta diária para cultivar alimentos e cuidar do gado reflete as realidades da vida rural, sendo o desespero ao ver tudo morrendo expresso no trecho "Saída a última res", Chico Bento bateu os paus na porteira e foi caminhando devagar, atrás do lento caminhar do gado, que marchava à toa, parando às vezes e pondo no pasto seco os olhos tristes, como numa agudeza de desesperança, que demonstra como cada uma dessas atividades eram tão essenciais para a população que, ao ver sendo destroçadas, gerava não só tristeza, como também desesperança, já que não eram só uma forma de trabalho, mas também de sobrevivência, onde sua alimentação e dinheiro vinha de tais práticas. A relevância da vida rural é ainda mais exaltada pelo fato de, após a cerca interferir de forma negativa nesse estilo de vida, a única alternativa for a migração, já que nesta realidade enfrentada já não era mais viável. A migração é um assunto muito abordado no livro 15. A migração em si é um processo cujo qual pessoas se movem de um lugar para outro, por diferentes motivos. No livro, o motivo desta migração foi a seca, que culminou no desemprego, na fome e na morte de muitos, restando aos que sobraram a esperança de uma melhor qualidade de vida indo para outros locais. Muitos embarcaram nessa esperança e viajaram, por vezes a pé, dependendo da sorte e boa vontade das pessoas que encontravam no caminho. A boa vontade não era tão encontrada, já que muitos tinham preconceito contra os denominados retirantes, que na verdade só buscavam uma qualidade de vida melhor, empregos e uma chance de conseguir sustentar a si e a sua família. A necessidade, então, vem a ser um fator que, de certa forma, também ajudou a impulsionar tal migração, já que, no momento de carência de basicamente tudo, a necessidade se fez tanta que lhes restou uma única opção: migrar. Ainda que gostassem de seu lar, esse já não lhes oferecia o que precisavam para sobreviver. Esta necessidade e esperança se fazem presentes durante grande parte do livro, podendo ser descrita fielmente no trecho a seguir e em tantos outros. Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar, sem legume, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie. Não havia de ficar morrendo de fome enquanto a seca durasse. Depois, o mundo é grande e no Amazonas sempre há borracha. Alta noite, na camarinha fechada que uma lamparina moribunda alumiava mal, combinou com a mulher o plano de partida. Ela ouvia chorando, enxugando na varanda encarnada da rede, os olhos cegos de lágrimas. Chico Bento, na confiança do seu sonho, procurou animá-la, contando-lhe os 1000 casos de retirantes enriquecidos no norte. Contudo, o livro retrata sofrimento e esperança na realidade dos retirantes nordestinos, entrelaçando os temas seca, vida rural e migração. Assim sendo, a história vai sendo tecida de forma linear, ainda que por vezes volte a cenas e temas anteriores, revelando o impacto de tais no presente e futuro desses personagens. Desta forma, o meu grupo concluiu que a vida rural e a população que a vivencia tem a seca como o início de todo o processo que levou à migração e às perdas durante o caminho. Tais temas são o centro do livro e do seu desenvolvimento, afetando mesmo que de forma diferente a vida de cada um dos personagens da história. Essa história se tece em um meio rural e revela da pior forma possível o impacto que o clima e a degradação da natureza, que não se desenvolveu graças à seca, fazendo com que plantações morressem e, por conseguinte, pessoas perdessem emprego, passassem fome e sofressem de toda a forma possível, se torne bem atual, tendo ambos seus temas não só bem desenvolvidos, como também atemporais e realistas, já que até hoje nós vemos as consequências do clima em relação a nós humanos e a forma que nós tratamos a natureza.